Com o diagnóstico da esclerose múltipla surgem muitas emoções e muitos medos. Isso porque a esclerose múltipla te mostra que você não tem o controle sobre si mesmo. E quando eu falo controle, é o controle tanto físico como emocional. Então, físico, porque você perde de repente o tato, você perde a visão, você perde os movimentos. E você tem muito medo quando isso acontece, ela pode devolver e geralmente os sintomas passam com o tempo e você retorna esse controle, o que gera grande gratidão. Para ser honesta, um dos sentimentos que eu tive e que eu aprendi com a esclerose múltipla foi gratidão. Só que além de perder os controles físicos, você também perde o controle psicológico. Por quê? Porque geralmente a gente tem aquela imagem de que a gente pode controlar o futuro, de que a gente vai planejar o futuro e vai seguir aquele caminho à risca. E a esclerose múltipla vem e te derruba e te diz, você não sabe o dia da manhã, você não sabe como é que vai ser amanhã. E tá tudo bem você não saber como é o amanhã, tá tudo bem você ter planos e adaptá-los e modificá-los. Você não vai ser menos feliz com isso. Só que você tem que aprender que você não tem mais esse controle e que ele nunca existiu, na verdade, né? E essas perdas de controle são muito difíceis de entender e assimilar e aceitar. Mas a partir do momento que você aceita, você consegue ser mais feliz. E não significa que você vai simplesmente aceitar que você tem sintomas e não vai atrás e lutar para diminuir esses sintomas. Você tem que ir atrás sim. Significa que você entendeu esses sintomas e que você vai buscar o seu melhor. E então essa perda de controle emocional, né, essa perda de controle do futuro, na verdade nada mais é do que a ansiedade. E é um dos principais sintomas que os portadores de esclerose múltipla têm. Eu não tive depressão, que é o outro sintoma principal emocional que os portadores podem ter. Eu tive ansiedade e ela surgiu exatamente pela essa perda de controle. E aí eu tive que aprender a lidar. Um dos meus medos, das minhas fobias, era fobia à agulha e o tratamento era tratamento de injeção todos os dias. Então eu tive que entender como é uma injeção, entendendo o que faria com que eu tivesse menos dor, que era o que eu mais sentia medo. Eu consegui entender e consegui não ter mais tanto medo e fazer esse processo muito mais fácil. Hoje em dia ele é mais tranquilo, mas da última vez que fui fazer ressonância magnética, que foi há uns 20 dias atrás, ressonância magnética de rotina, não conseguiram achar minha veia e aí eu comecei a ficar nervosa, mas aí eu pedi, me dá 5 minutinhos, aí eu respirei fundo, diminuí a ansiedade, me acalmei e aí eu consegui voltar e pedir, não, agora pode tentar outra veia, e a gente vai conseguir fazer. Aí conseguiram achar uma outra veia e eu fiz a ressonância magnética tranquilamente. Só que a gente tem que aprender a lidar com os nossos gatilhos, tem que conhecer esses gatilhos de ansiedade e de estresse e tem que começar a evitar, gente, para ser feliz. Então, se você acha que pode controlar o futuro e você ficar triste quando as coisas não saem bem ao certo, você vai ter que começar a assimilar de que o futuro a nós é que não pertence, né, gente? Então, tem que aprender a lidar com isso e tem que entender que, independente de qual cenário que você planejava, você vai conseguir adaptar os seus sonhos sempre e você provavelmente vai ser muito mais feliz do que você imaginava antes. E, além disso, quando você é diagnosticado com esclerose múltipla, ela é uma doença crônica, né? Uma doença sem cura. E eu lembro que eu tinha um fantasminha aqui dizendo pra mim, doença sem cura. E aí eu ficava pensando, mas eu vou ser doente pro resto da vida? Você não é doente, você tem uma condição que tem que ser acompanhada pro resto da sua vida, mas isso não vai te limitar. Hoje em dia a esclerose múltipla, ela tem tratamento, então as incapacitações, elas ocorrem só em uma pequena população. E até mesmo meu médico me dizia, existem pessoas em melhor e pior situação que você. Então, a pior situação é as pessoas que têm esclerose múltipla progressiva primária, né, que geralmente leva à incapacitação. E as melhores são aquelas que têm CIS,
que tiveram só um surto e depois nunca mais tiveram nenhum sintoma, mas você tá no meio ali, gente. Então você tem que aceitar e se adaptar com o que tem. E não quer dizer que você não vai lutar, você vai lutar com o que você tem e você vai ser feliz, vai tentar buscar a sua felicidade e não se preocupar tanto com o futuro.